Boa noite, seu Francisco. Boa noite, Tudo bem com o senhor? tudo bem, graças a Deus. Seu Francisco, então a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor aqui sobre o seu período de trabalho rural, para Sim, comprovação do tempo de aposentadoria do senhor, tá bom? sim. É, eu só preciso advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho, tá? Aí, Sim, se o senhor mentir, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo para investigar o senhor, tá bom? sim, senhor. Sobre o seu trabalho rural, como que começou? Onde que o senhor morava? Eu comecei a trabalhar no sítio do seu João da Luz. Era um fazendeiro que tinha lá no Ceará, na cidade lá no Jardim. E nós morávamos nas terras dele, né? Tinha um monte de morador, ele tinha fazenda e tinha vários moradores, né? Que trabalhavam na fazenda dele. Aí, aí quando foi nos anos, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar já no sítio dele já. Ele mexia com cana de açúcar, tinha engenho, né? E eu trabalhava com ele. Seu Francisco, só coloca o celular um pouquinho mais para trás para focar melhor isso no, no seu rosto. É, o senhor nasceu aonde? O senhor nasceu lá mesmo, em Jardim? Não, eu nasci no município chama Jamacaru, é o município de Missão Velha, né? Mas eu aí saímos de lá muito bebezinho, eu devia ter 1 ano de idade, mas migrou para essa cidade lá, chamada Jardim, né? Lá para essa Uhum. fazenda, que fica no município de Jardim, né? Chama Sítio Olho d'Água. Mas eu nem lembro desse lugar onde eu nasci, não. Aí nós mudamos, meu pai se mudou para lá, e lá nós fomos criados e trabalhamos até os anos de 1984 lá. Ah, aí o senhor trabalhou até 84, depois o senhor fez o quê? Aí, pô, depois de 84, eu trabalhava lá nas canas, nas canas dos engenhos, a gente teve um ano bom de inverno lá, teve uma lavoura muito boa, e nós, com uma colheita bem boa, nós conseguimos comprar um pedacinho de terra lá pra gente lá. Na época os preços eram baratinhos as terras, nós conseguimos comprar umas terras lá, né? Meu pai conseguiu comprar. Aí nós se mudou dessa fazenda para morar na própria terra da gente lá, né? E lá a gente plantava, mexia com plantio de mandioca, feijão, milho, essas coisas. De quem que vocês compraram essa propriedade aí? Essa propriedade era do filho do fazendeiro, que a gente falava, do filho do Sorvão da Luz, né? O nome dele era Clécio Neves da Luz, né? Meu pai comprou dele. Então, o próprio patrão do senhor que vendeu a propriedade. O filho do patrão. Entendi. E O como filho que era o trabalho do senhor quando o senhor começou a trabalhar, né? O que que o senhor fazia sendo criança? Olha, já na roça, com meus pais, meu pai, quando ia fazer os plantios, eu já ajudava o plantio já. Eu já semeava as sementes lá, né? Semeava a semente. Aí, quando era a época da safra dos cortes de cana lá, da cana para os engenhos, que era uns 5 meses por ano, né? Aí eu ajudava, eu trabalhava para ganhar dinheiro também, para ajudar meu pai, né? Trabalhava, o pessoal cortava a cana e eu carregava da roça pro engenho, né? Aí, esse serviço aí, eu fui mais ou menos, trabalhei mais ou menos 4 anos, né? Uns 4 anos nessa fazenda. Aí depois, quando eu Certo. comecei a trabalhar com meu pai, na roça do meu pai mesmo. E o que que tinha plantado lá na propriedade, tanto do seu pai quanto na propriedade do seu João da Luz? O São João da Luz era cana. Era cana e tinha feijão e milho também, né? E na do meu pai também era mandioca, feijão e milho. E tinha animais também? A gente criava uns cabritos.
Só cabrito? Tinha galinha, Galinha, porcos? galinha, tinha porco também. E era para o consumo ou para venda? Era pro consumo. Entendi. E esses animais que da tratação, o trato desses animais, né? O senhor fazia também ou era outra Sim, pessoa? sim, tinha que ter, tinha como tinha que levar para os pastos, a gente tinha que levar no pasto ele, todo dia era, mas não podia criar solto, era tipo assim, uma corda grande para levar pegava e levava lá para os pastos, e os cabritos, né, mas as galinhas tudo solto, o porco também era tudo solto lá também, ajudava no tratamento também. Como que era o trabalho com a cana? Nesse período o senhor era menor. Trabalho com a cana é o seguinte, tinha uns cortadores de cana, eles cortavam a cana, colocavam nas esteiras de cana lá e a gente ia com. Era tudo com animal, né? Era burro, jumento, e aí a gente carregava os animais até o engenho. E eu trabalhava com. E na época eu trabalhava já com um jumentinho, já carregando as canas para levar para o engenho. E seu pai, ele tinha outra profissão ou trabalhava lá com vocês? Só trabalhava lá também, ele cortava cana. Cortava a cana na E época da safra da cana e na época do inverno a gente trabalhava na roça da gente. entendi. Todo mundo da sua família trabalhava lá? Todo mundo trabalhava. E vocês chegaram a ter empregado ou não? Não entendi. Assim, empregado de contratar alguém para trabalhar para vocês? Não, não, a gente trocava o dia, né? A gente trocava dia de serviço, outra assim, por exemplo, assim, a roça da gente era, como a roça tava precisando de caipira, a gente fazia mutirão e trocava dia de serviço, né? Trabalhava assim um dia na roça de um, outro na roça de outro, e isso sempre assim, mas para empregado não tinha, né? Tinha esse trabalho de buscar água ou não? Sim, sim, tinha que buscar água, andava bastante para buscar água lá, né? Buscar de jumento. E nesse período que o senhor era menor, o senhor trabalhava também com plantando? Ajudava a plantar também. Como, Plantava, como que semeava a cana e trabalhava plantando feijão na época dos invernos também, plantando feijão, essas coisas. Feijão, milho, e quais eram as ferramentas que o senhor usava? usava enxada. Que mais? Usava enxada e, na época, e quando era para preparar a terra, usava foice também, Mesmo sendo criança? mesmo sendo criança. Tá certo. Como que é a questão do estudo do senhor? O senhor chegou a estudar? Eu estudei muito pouco, na época estudei muito pouco, porque quando eu morava no sítio São João da Luz, tinha uma escola, a escola era na cidade, né? A escola era na cidade, ficava mais ou menos 1 quilômetro e pouco de onde eu morava para a cidade. Aí eu estudar acho que consegui estudar até o terceiro ano. Aí foi quando a gente mudou do sítio, do Servão da Luz, para outro sítio que meu pai tinha comprado, né? Aí eu estudei mais um pouco, né? Fui estudar à noite. Mas eu estudei à noite, mas não aguentei, né? Que era muito pesado. Trabalhava o dia inteiro e à noite estudava à noite, aí não aguentei mais não. Aí parei de estudar. Não consegui nem a quinta série, não. E quando o senhor estudava na outra propriedade, no começo, que horário que o senhor estudava? Estudar na parte da manhã. Da manhã. E como que o senhor conciliava com o trabalho rural? Aí quando eu chegava à tarde, eu ia trabalhar à tarde, né? E o senhor ia estudar a pé? A pé. E a pé. Não tinha transporte, não. Era. Qual que era o horário de trabalho do senhor? Entrava 1 hora da tarde. E até às 6 horas da tarde. Entendi. O senhor lembra o nome da escola? Acho que é a Escola Doutor Romão Sampaio. Hum. E quando o senhor mudou, né, de propriedade, mudou a questão do trabalho?
Aí mudou. Aí nós paramos de trabalhar com cana, né? Aí fomos trabalhar para nós mesmos, na roça da gente mesmo. A gente foi mais tipo plantio de mandioca, Era mais mandioca, então. mais mandioca. Meu Tinha pai mais conseguiu, coisa? aí meu pai conseguiu colocar uma casa com uma fábrica de farinha, né? Para fazer a farinha. Aí nós plantava e fazia a farinha, aí tirava para o consumo e vendia também A farinha. a farinha. Entendi. E como que era essa fábrica? Só vocês que trabalhavam ou era contratava outras pessoas? Era só nós, porque arrancava mandioca, aí uns ia raspando a mandioca, trabalho todo, só a família, né? Entendi. E aí, esse trabalho rural do senhor foi até quando? Eu trabalhei até 1989, foi onde eu saí de lá e fui arrumei meu primeiro emprego registrado. Trabalhei até o ano de 89. Entendi. Tem mais alguma coisa que o senhor lembra que o senhor queria falar sobre o período de trabalho do senhor? Sobre olha, tem muitos serviços que eu fiz lá, que a gente fazia para ajudar a casa. Sempre trabalhava lá, os pais da gente colocavam a gente para trabalhar, para ajudar. Hoje não, porque hoje é diferente. Físico não pode trabalhar. Mas antigamente não tinha fiscalização, não tinha nada, né? Mas desde cedo, sempre trabalhava. A gente, tinha um hábito, meu pai colocava a gente para ir o mato, cortar lenha, para vender as cargas de lenha, né? Para vender o pessoal da cidade, né? Aí pegava a lenha e deixando tudo arrumado lá, e o pessoal vinha e pegava, aí dava um dinheiro para a gente. Eu trabalhei com isso também. Trabalhei com corte de lenha para carvoaria também. Tudo isso eu já fiz já. E esse dinheiro que você pegava ali da lenha, era para a família, para o sustento ou era para o senhor mesmo? Não, eu dava tudo para minha mãe. Minha mãe ficava com tudo, não dava não. A gente pedia dava uma alemã, dava para dar um dia para nós chupar uma bala no fim de semana. Mas era para minha mãe. Tá Ficava certo, entendi. Beleza, eram essas perguntas que eu tinha para o senhor. Muito obrigado, viu? Boa noite. nas